Tonela, eu não sou um Zé Frizinho. Essa foi a primeira frase que o dono desse Puma maravilhoso falou pra mim. Logo que ele veio em casa, que ele veio conhecer eu e a Bianca. E certamente, Paulo, que você não é um Zé Frizinho, porque você é um cara fantástico, tá? E a gente volta naquela questão. Todo mundo gosta de um bom carro, de um carro original. E isso não nos torna um Zé Frizinho. Eu expliquei para ele que o Zé Frizinho é um cara que invejaria ele por ter esse carro, é um cara que colocaria defeitos nesse carro e não um cara que tem um carro para curtir, igual é o caso dele. Sem nada para esconder aqui, infelizmente a nossa realidade é essa. Mostra o pneu, Bianca. O Belotti teria feito muito melhor, sem dúvida, porque ele não teria um pneu com barro igual a gente, não estaria sujo, e mais do que isso, ele saberia contar a história de uma forma muito melhor do que a que eu vou contar, que na verdade eu não vou contar a história, porque praticamente o pouco que eu conheço sobre o Puma é o que eu li em revistas, tá? Principalmente a oficina mecânica. Mas sempre foi um carro que chamou muita atenção. Eu peço aí para o pessoal que de fato tem Puma, para os especialistas, o Irineu, eu penso nele em primeiro lugar, quando a gente fala em Puma, o Adelmo, que está sempre comentando da gente, que fala com bastante propriedade dos Pumas, que nos ajudem aí em complementar algumas informações. Bom, esse daqui é o modelo 1978, que o meu amigo Paulo foi buscar lá no Rio de Janeiro, algum tempo atrás. Veio dirigindo, foi uma grande aventura, porque estava com alguns problemas nos carburadores, e ele me procurou porque ele quer fazer uma revisão básica, algo que também eu acho que a gente não vai precisar mostrar em detalhes, uma regulagem de carburador. Então, no lugar de ficar mostrando uma regulagem de carburador que eu vou fazer, uma regulagem de válvulas, vou aplicar aqui a mangueira de silicone, ele pretende viajar bastante com o carro, tá? Então eu vou mostrar alguns pontos que eu considero que são muito mais interessantes do que coisas que a gente já viu, porque a mecânica é basicamente a mesma de um Fusca ou de uma Brasília. Eu acredito que o chassi do Puma é baseado no chassi de uma Brasília. Tá legal? Esse é o 78. A gente vai ter oportunidade de examinar alguns detalhes dele agora. O Puma particularmente eu acho lindo. Certamente os brasileiros que criaram foram geniais por conta da própria situação tecnológica, vamos dizer assim, que existia na época. O que eles faziam? Eles pegavam um chassi de Fusca ou de Brasília, no caso do Puma, esse daqui um chassi de Brasília, e faziam uma carroceria de fibra, desenhavam carroceria, planejavam adaptação de uma série de peças. Então, para quem está acostumado com carros mais antigos, vai identificar uma série de peças dentro do carro. Por exemplo, o botãozinho do painel da tampinha do porta-luva é da linha GM. A lanterna traseira desse modelo é da Kombi, tá? Dos modelos mais antigos, que eu acho que são os mais maravilhosos de todos, era uma lanterninha como é que chama? Oh meu Deus, da Variante, tá? Os modelos depois desse daqui, não sei exatamente o ano, saiu com uma lanterna igual a da Brasília, aquela lanterna cheia de risquinhos, tá bom? E sem dúvida, à frente desse carro a gente não precisa nem conhecer a história da Puma, mas foi inspirada nos carros italianos, Ferrari, Alfa Romeo, tá? E sem dúvida um design muito bonito. É muito fácil hoje, 40 anos depois, a gente voltar e falar, pô, mas os caras fizeram muito bem, porque qualquer Ferrari com essa frente, uma Dino ou uma Alfa Romeo, é um clássico hoje em dia, é um carro respeitado. Sim, hoje em dia na época já era um carro desejado, tá? Mas daí os caras terem bom gosto para se inspirar num carro desse e não num carro ruim, seria a mesma coisa hoje o cara ter uma péssima ideia, pô, vou fazer um carro esportivo, vou me inspirar, deixa eu ver, num Veloster, tá? Que pra mim é de gosto duvidoso, mas eu acho que daqui 10, 15 anos a tendência vai ser outra, tá? Esse carro sim, eu acredito que as linhas dele não perdem não envelhecem, tá? Então agora a gente vai mostrar o carro na traseira, que é o principal ponto, que é um motor, na verdade, derivado da Brasília. Deixa eu ver se tá aberto. É 78, eu não tenho certeza se essa daqui é eu acho que é tudo do ano, tá? Porque o carro tá muito bonito,
Mas eu não sei dizer para vocês que ano que trocou a lanterna da variante para essa, ou que ano que trocou essa para aquela outra puminha que é mais quadrada aqui, que tem a lanterninha da Brasília e assim por diante. Aqui eu já tinha aberto antes para que a gente possa examinar. O pouco que eu sei relacionado aqui ao conjunto mecânico é que essa capa da ventoinha está correta, pelo que o Paulo me falou, é dessa cor mesmo. Parece que isso daqui faz parte do motor, então eu entendo que isso daqui, pelo que ele me explicou, está tudo correto. O ponto interessante que ele me chamou a atenção é o balancinho aqui de acionamento das varetas, que não é usado o do motor a ar normal, do Fusca, da Brasília. É montado um próprio da Puma. Não sei o motivo, não sei se na época que eles desenvolveram isso, eles acharam melhor, tá? Mas é um mecanismo completamente diferente. Aqui ele é preso aqui e ali embaixo. Além disso, o que a gente tem aqui? A gente tem um distribuidor Bosch sem avanço a vácuo, somente o centrífugo. Esse é o distribuidor famoso 009, tá? Que te dá um perfil esportivo muito mais adequado para o uso que se faz desse carro. Aqui ele tem um manômetro de óleo, ele mede a pressão do óleo de uma forma analógica, porque tem um ponteirinho lá no painel, tá? Que infelizmente não está funcionando. Não sei se é simplesmente uma ligação ou se é um instrumento defeituoso. Talvez eu consiga ver isso daí. E de resto eu não sei dizer nada relacionado à originalidade, mesmo porque isso daí, para quem anda no carro, pelo menos para mim, para Bianca, essa é a última coisa que passa pela nossa cabeça, tá? O filtro talvez não seja original, não sei como que seria o original, mas a grande questão é que o carro tá um sonho. Quais são os problemas que eu vejo nele aqui? Problemas que provavelmente eu vou tratar amanhã cedo enquanto a Bianca estiver na escola. Aqui é um problema visual, ó. A mangueira está suando gasolina, tá? É que agora a gente parou, ela parou de suar. Essa mangueira aqui, ela está transpirando gasolina, porque é uma mangueira infeliz. Mas aqui acho que está a explicação, a marca Lucifer, tá? Não, é Luciflex. Não, a brincadeira não é por isso, mas é porque é uma mangueira de baixa qualidade e o combustível também hoje em dia não colabora em nada. Tá? No dia que ele veio, a primeira vez que ele veio visitar eu e a Bianca, o motor de arranque deu problema, era um problema no automático, tá? Mesmo assim, a gente conseguiu fazer o carro ligar para que ele pudesse voltar em segurança. Aqui já tem um alternador, que era um acessório, vamos dizer assim, desejado aí, provavelmente, talvez até padrão em todos os Pumas, isso eu não tenho certeza, não sei dizer. Mas de qualquer forma, é um carrinho muito bacana, muito bem cuidado. O que eu vou fazer amanhã cedo, que a gente não vai mostrar? Regulagem de válvulas, limpeza, equalização dos carburadores, com detalhe... Espera um pouquinho só, deixa eu ver. Esse carburador aparentemente ele não tem a tomada para o tubo equalizador, tá? E me parece ser um coletor de alumínio, talvez seja o coletor próprio para esse tipo de carburador. De qualquer forma, se tiver alguma curiosidade relacionada ao carburador amanhã, eu vou mostrar, sem dúvida. O que a gente vai fazer aqui no distribuidor? É um 009, um distribuidor diferente, tá? Se você observar, ele parece que falta um pedaço, que na verdade falta todo o mecanismo do avanço a vácuo, tá? E aqui a gente vai ter a oportunidade de instalar um hot spark, tá? Isso daí também é uma coisa que é muito simples de ser feita. Por ser um 009, diferente dos que a gente mexeu até hoje, eu vou mostrar a instalação dele. Fora isso, troca de mangueiras, a regulagem convencional, tá? E um outro detalhe, a Bianca vai vir agora aqui do meu lado, por trás de mim. O carro, antes dele trazer para cá, o que ele precisava fazer? Suspensão, tinham alguns pivôs na frente estourados, e gostaria de levantar um pouco o carro. Se vocês observarem, o carro está um pouquinho mais alto do que os outros Pumas. Por quê? Porque o Paulo vai querer viajar, ele não está muito preocupado se a estrada vai ser uma estrada boa de asfalto, se vai ser de terra, e ele vai querer curtir o carro. Então o que ele fez? Ele pediu para levantar um pouco e já fazer uma revisão aí na suspensão traseira. Com regulagem do facão, troca das borrachas do facão, e na frente foram trocados os 4 pivôs da suspensão.
Eu não fui eu que fiz isso daí quem fez foi o Seik. Eu orientei o Paulo que levasse o carro lá e foi feito um serviço excelente. Está na altura que o Paulo deseja que o carro fique, tá? E se por um lado pode parecer uma tentação a gente estar com um carro desse em casa, na verdade não é. Na verdade eu não vejo a hora de poder começar a trabalhar nele, porque tem algo nele que me assusta demais. Bom, os instrumentos aqui, eles não... Eu acho que só o velocímetro está funcionando. Contagiro não está funcionando. Eu me propus a dar uma olhada para ele, mas a impressão que dá é que o problema está no instrumento em si, não em alguma ligação. De qualquer forma, a elétrica, eu vou revisar, é uma elétrica, vamos dizer assim, um pouco crítica, porque você não tem uma carroceria de metal, ele é todo de fibra. Tá, então você precisa, além de todo, igual vocês estão vendo na Brasília do Fagner, ou já viram, você não tem a carroceria para servir de referência de tensão, como terra. Você precisa, para cada lâmpada que você tem, ou para cada sensor, ou para cada instrumento que você tem que ter o respectivo fio levando terra. Tá? Então essa parte elétrica é bem mais chata. Também não sei dizer o que seria original aqui, o que não é. É muito gostoso. A Bianca vai tentar mostrar a posição que eu tô aqui para dirigir. Quando eu era moleque, existiam muito mais Pumas do que esse daqui. Eu lembro que na época eu tinha Opala, depois eu passei a ter o Fusquinha. A grande realidade é que um cara que tinha Puma, ele não ficava perdendo tempo com a molecada, não queria conversar de carro, ele não queria nada. E por quê? Porque o Puma, na verdade, o cara que tinha um Puma tinha um outro propósito na época. E na verdade a gente imaginava, pô, o cara vai querer atrair alguma mulher, alguma coisa assim. Pô, anos 70 e anos 80, sim, o Puma ele tinha um apelo, e tem até hoje, né? A gente deu poucas voltas com ele, mas a gente percebe que chama a atenção de muita gente. Mas depois que você entra aqui, você vê que apesar dele parecer que não tem espaço para nada, mas ele tem muito espaço. Eu não mexi no banco da regulagem do Paulo, eu sou pequeno, eu tenho 1,65, eu estou dirigindo aqui ó, na ponta do pé. Por quê? Porque eu não mexi na regulagem do banco, tá? Mas o carro, para duas pessoas, ele tem um espaço enorme. A Bianca vai mostrar ali para trás, ó. Aqui atrás não tem espaço para nada, você não vai carregar um cunhado aqui, você não vai carregar um Zé Frizinho, você não vai carregar nada aqui, entendeu? É para você e a tua namorada, tá? Nem a cunhadinha você consegue levar. Então, eu particularmente convivi pouco com pessoas que tinham Puma. E por quê? Porque provavelmente os caras estavam com outras prioridades aí na vida do que ficar numa roda de molecada conversando com outros moleques sobre carros, tá? Então, o que me assusta de fato nesse carro, o que me assusta de verdade nesse carro é isso daqui, ó. E isso não é uma característica do Puma. Simplesmente é um defeito que esse carro tem. O Paulo relacionou isso daqui no praticamente um dos últimos itens da lista. Ele está da metade para baixo. Mas para mim, quando eu fui dirigir, na verdade a gente se encontrou no Seik. Ele deixou o carro no Seik. O Seik fez todo o procedimento aí na suspensão. Quando eu fui buscar o carro no Seik, eu fiquei desesperado para trazer ele até aqui em casa. Foi realmente uma coisa bastante assustadora para mim. Porque, pô, eu já dirigi carro sem freio, eu já dirigi carro falhando, mas não tem nada mais assustador do que você ter uma direção imprecisa. Essa daqui, por incrível que pareça, ela não está imprecisa, mas ao mesmo tempo ela não te dá segurança nenhuma. Porque você vira o volante ele se torce para o lado, ele vai para um lado, vai para o outro lado, então não está apresentando segurança nenhuma. Então a minha proposta, primeiro reparo que eu pretendo fazer, ou pelo menos tentar fazer, não sei se eu vou conseguir, é justamente acabar com essa folga aqui, para tornar esse carro de fato, a dirigibilidade dele condizente com a aparência dele. O que eu digo, olha, a gente não tem segurança nenhuma, a gente está aqui na pista de teste, o volante tem uma pequena folga, que não dá pra gente saber se é caixa de direção ou simplesmente em todo o acionamento que existe até aqui, tá? Isso a gente vai precisar dar uma avaliada, mas é isso que é assustador, ó. Quando a gente vira o volante, ó, o volante ele apoia pro lado oposto ao que a gente tá virando. Não sei como que o Paulo
tenho coragem de andar, não sei quanto tempo que o carro tá assim, mas isso aqui foi o suficiente para tirar o carro do seco. Vim aqui pra casa morrendo de medo. Um outro detalhe, a Bianca vai tentar me mostrar agora pilotando o Puma. Eu sou muito baixo, tá? Eu tenho 1,65. Apesar de no vídeo parecer que eu tenho 1,90, eu tenho 1,65. E mal eu tô enxergando ali na frente do carro. O Paulo é gigante, o Paulo sim tem 1,90 provavelmente. E para ele isso daqui ele deve se sentir em casa, mas para mim isso daqui é um pesadelo. Tá? O máximo que eu enxergo aqui é o limpador de para-brisa. É o limpador de para-brisa. E eu preciso ficar, na verdade, com o pescoço esticado e as pernas esticadas lá embaixo. Então, se eu quisesse ter um Puma, eu teria que fazer alguma modificação aqui no banco do motorista, pelo menos, para pelo menos ele ficasse um pouquinho mais alto. E mais pra frente eu acho que ele vai, mas mais alto eu não visualizo como que ele poderia ficar. Bom, a gente já voltou para casa. A Bianca tá mostrando. Eu tinha comentado que aqui por dentro, para quem tá acostumado com os modelos mais antigos, a gente tem uma mistura de componentes de diversos carros. Por exemplo, a manivela do vidro, Opala ou linha GM, o trinquinho de abrir a porta ali, Brasília. Aqui um Opala ou um Chevette, tá? Esse daqui é igual ao do Fusquinha do Fred, o Quindim. Esses aqui devem ser específicos aí do Puma, o botão, mas o acabamento, a parte elétrica ali, o comutador, certamente deve ser algum derivado da Volkswagen. O contagiros provavelmente feito especificamente para esse carro, da mesma forma que o velocímetro, tá? Da mesma forma que o velocímetro. E o ponto principal que a gente vai precisar ver, a Bianca vai mostrar de lado agora, é isso aqui, olha, tá muita folga. Então, se ela conseguir, eu acho que não vai conseguir mostrar aqui embaixo, Bianca. Isso, aí tá bom. Ó, eu tô movimentando aqui, ó, essa parte. A gente nota que a gente não tem aquela coluna de direção reta da Brasília ou do Fusca. Ali já foi feita uma adaptação que eu não me atrevo a dizer de que carro que veio esse conjunto, tá? Mas a grande questão é que quando você tem aquele tubo enorme que vem desde aqui, entra naquela parte que fica em cima do chapéu de Napoleão, no caso do Fusca, isso te dá uma resistência estrutural e você não tem. Ainda você pode ter uma pequena folga aqui, porque o rolamento pode estar estourado, pode ter alguma coisa mal montada. Mas aqui você tem só um pedacinho de cano, de um palmo, preso aqui embaixo, e a partir dali ele tem um conjunto muito parecido com o da linha Fiat, tá? Não sei dizer se é igual. E depois vai chegar ali embaixo num determinado ponto que depois a gente vai ver junto, e aí ele pega uma caixa de direção original da Brasília. Então é essa parte que a gente vai ter que examinar e tentar, veja bem, eu não sei se eu vou conseguir. Falei isso pro Paulo, falei, pô Paulo, eu não sei se a gente vai achar peça ou se eu vou achar o defeito também, mas de qualquer forma a gente vai tentar ver se a gente consegue dar uma boa solução para isso. Quando o carro estava no SEIC, ele já fez um alinhamento da suspensão, não só da dianteira como da traseira, e eu pedi para ele não mexer na parte do volante ainda que ficasse torto. Ele colocou a caixa de direção no ponto morto e o volante ele está mais ou menos nessa posição. E eu só estou fazendo essa observação porque provavelmente a gente vai tirar ele para colocar ele na posição correta. A Bianca vai dar uma baixada aqui e ela vai mostrar que existem dois parafusos que no caso do Fusca, quando eles vêm de fábrica, eles têm como se fosse um parafuso francês, ele é colocado e depois tem um pequeno pininho de metal que quebra com o torque aplicado ali pela pessoa, pela máquina que tá, pela ferramenta que está montando. E como é uma coluna diferente, a Bianca vai mostrar aqui onde eu tô com a mão, a gente tem um anel de borracha aqui, Bianca, será que tá aparecendo? Um anel de borracha aqui que ele escapou desse suporte aqui, ó, tá? Então isso daqui tá dando muito movimento aqui pra gente. Eu vou tentar desmontar para verificar se a gente consegue não só encaixar esse anel, mas se a gente tem alguma folga ali interna e ver o estado do rolamento aqui da coluna.
Então eu vou tirar o botão da buzina, vou soltar a porca que existe aqui e vou soltar esses dois parafusos aqui, ó, que eu já previamente, continua mostrando, que eu só vou mostrar aqui, Bianca. Previamente eu dei uma afrouxada. Deixa eu ver se ele tá vindo, existe, não, ele veio sim. Pronto, então aqui, ó, a gente já tem todo esse conjunto praticamente solto. Esse lado não tá solto ainda. Pronto, agora sim. Então aqui, isso daqui é igualzinho do Fusca, tá? Essa peça é igualzinha do Fusca. Comutador, mas a chave ao mesmo tempo ela tem a trava do volante. Então esse pino, ele entra num rasgo que existe aqui no tubo da coluna de direção, tá? Que ele tem que estar montado corretamente. E aí você consegue travar a coluna de direção. Então o que eu vou fazer? Não deveria ter soltado isso antes de soltar o volante, mas de qualquer forma eu solto o volante agora. Bom, a Bianca teve que me ajudar aqui, não deu pra gente mostrar, infelizmente, tá? Mas eu não tenho nenhum segredo para esconder. Aqui a gente tem um acoplamento, uma junta universal. Esse é o fio da buzina, tá? E essa daqui é onde vai preso o volante desse carro, do Puma. Aqui eu vou soltar simplesmente a chave de seta aqui e o comutador do farol. Basta, mesmo no Fusca, é só você puxar essa peça e deslocar ela dessa forma. Aqui, se você olhar, a gente tem o rolamento aqui da coluna, tá? Nunca desmontei o de um Puma, mas examinando aqui eu percebo que existe o mesmo mecanismo que foi montado aqui no volante, que seria o mecanismo original, ele existe aqui na parte de trás. Só que aqui na parte de trás eu percebo que não existe essa mola para dar a pressão. Mas tem uma coisa que eu achei aqui embaixo do banco do carro. Bom, eu achei essa bucha aqui, tá? Eu também não faço ideia da onde, de que carro de origem ela seja, mas felizmente eu deduzo que ela é daqui. Por quê? Porque na verdade essa mola, tanto de um lado quanto do outro, ela vai apoiar um rolamento que existe aqui e um rolamento que existe aqui. Para montar isso aqui melhor, o que eu vou fazer? A gente vai levar ele para a bancada. Olha, o legal de um carro fora de série é que, apesar de eu nunca ter mexido nele, é quase que intuitiva a adaptação que eles fazem em relação ao projeto original, no caso da Brasília, porque a Brasília ela teria um tubo desse daqui descendo direto até aquela lataria que fica em cima da parede do chapéu de Napoleão. Regionalmente aqui é conhecido como cangalha, tá? Não sei dizer o nome daquela lata especificamente, o nome técnico dela. Então aqui, quando você está com uma folga nesse rolamento, o que você precisa fazer? Você precisa tirar essa trava da coluna. Você não vai sacar o eixo da coluna, no caso do Fusca Brasília. Você vai tirar essa trava aqui, vai fazer força, essa trava vai sair. Eu nem vou tirar aqui porque não vai ter necessidade. Isso daqui é a peça que vai segurar na posição o rolamento, tá? Eu tenho até raiva, porque depois que esse vídeo for pro ar, provavelmente os especialistas aí em Puma, que tem Puma, vão me informar o que eu estou deduzindo agora, que esse daqui é um defeito clássico dos Pumas, porque é muito fácil, eu acho, essa parte dar problema. Não que tenha sido mal projetado ou mal adaptado, mas o cara foi genial aqui, ó. O que ele fez? Ele adaptou a mesma peça que ele tinha montado aqui, ele adaptou na outra ponta do tubo, tá? Ele adaptou na outra ponta do tubo e olha, ele tá bem firme esse daqui, tanto que eu não vou nem tirar ele daqui. Aqui eu vou ter que dar uma pancadinha. Aqui ele sai junto com o eixo porque eu não tirei essa parte aqui, tá? Então eu prefiro manter essa parte no lugar. Depois eu vou colocar um pouquinho de graxa aqui para garantir que a gente vai ter o melhor, o funcionamento mais suave possível.
Vou garantir também que essas estrias não vão ficar girando aqui no tubo, pra gente não ter problema, porque senão você acaba tendo um desgaste no tubo e uma folga que você não vai conseguir corrigir nunca. Então, aqui eu vou martelar de forma que esse tubo entra, ou a trava da direção, ela atua, aquela pecinha que a gente viu lá, ela atua exatamente aqui. Então às vezes você tira a chave do contato, aí você vai girar o volante e de repente ele trava. É quando esse rasgo encontra aquele pininho, tá? E para que isso dê certo, para que o volante trave, eu não sei se o do Paulo tá travando, aquele pininho ele tem que estar montado nessa janelinha. Porque se isso daqui tiver virado desse jeito, o pininho vai pegar aqui, não vai conseguir entrar aqui nunca, e o volante não vai travar nunca. Esse é um defeito que pode acontecer num Fusquinha também, se você montar esse tubo girado fora da posição. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou apertar aqui essa peça, eu vou apertar aqui. Fica, para você que está vendo esse vídeo tentando resolver o seu problema, eu conto com a colaboração dos especialistas em Puma para dizer pra gente que bucha é essa daqui, tá? Eu não vou nem me preocupar em trocar essa bucha por um motivo simples, porque ela tá perfeita aqui, aparentemente ela tá intacta, tá? Ela tá intacta, de repente não é novidade nenhuma, de repente isso daqui é da Brasília, ou de algum outro Volkswagen, e é montado em algum outro ponto dele. Então eu vou apertar aqui. Pô, Tonela, por que você achou que é assim e não assado? Por um motivo simples, porque aqui está montado com a mola, projeto da Brasília do Fusca, mola direta apoiada no rolamento, tá? Então aqui, se você montar a mola apoiada direto no rolamento, essa parte de nylon ou de teflon ou de plástico, ela vai ficar apoiada vamos dizer, na braçadeira daquela junta universal, daquele pequeno, a gente chama de cardan aquilo, mas aquilo é uma cruzetinha, é uma junta universal. Cardan é o eixo que sai do câmbio, por exemplo, numa tração traseira e vai até o diferencial, tá? O eixo cardan, o cardanzinho, então não adianta você chamar aquela cruzeta de cardan, aquilo é uma junta universal. Então o que eu vou fazer? Eu vou lubrificar aqui, vou limpar a peça, tá? Paulo, vai ser mais fácil do que a gente imaginava. Agora você descobre pra gente, coloca como comentário aí, porque o Paulo é o cara que tá batendo cartão nos nossos vídeos toda terça, quinta e domingo, tá? É um cara muito ativo nos nossos vídeos e agradeço muito a ele por isso. Então certamente, se vocês vasculharem aí nos comentários, ele vai revelar pra gente quem que deixou essa peça embaixo do banco dele. Paulo, talvez se foi você mesmo, você pode contar pra gente, tá? Mas se não, você pode falar que de repente foi um eletricista ou enfim, algum mecânico. Essa borracha ela estava fora, ela vai ficar aqui presa naquela braçadeira que ela estava desencaixada. Então aqui a gente tinha duas folgas. A gente tinha aquela folga maior daqui, ou de repente ainda, quando ele comprou o Puma, isso daqui já estava embaixo do banco, tá? Que ele nem me falou nada que essa peça estava embaixo do banco. Na verdade eu acho que eu acabei dando sorte de ter encontrado ela. De repente ele nem sabe disso. Então eu vou martelar aqui e vou preparar essa peça para montar. Mas certamente que isso daqui só vai tirar toda a folga do conjunto quando a gente tiver encaixado ali na cruzeta. Então da mesma forma que a Bianca não conseguiu nem mostrar porque ela estava me ajudando, porque eu tive que fazer força assim, ó, enquanto ela soltava ali, provavelmente também ela vai ter que fazer... na hora que ela for montar a cruzeta eu vou estar fazendo essa força. A diferença, e é o que vai tirar folga, é que essa bucha vai estar no lugar. Eu mesmo estou aqui embaixo do carro. Olha, a coluna ela passa por aqui, tá? Aqui a gente tem os dois parafusos que vão prender aquele suporte ali, ó. Esse suporte aqui do comutador da ignição. Aqui atrás a gente tem um suporte que na Brasília ou no Fusca não existe, que é esse daqui. Então eu já soltei tudo para que a gente consiga encaixar aqui nesse acoplamento aquela peça, que certamente instalar com aquela bucha de nylon, ela vai apoiar bem aqui nessa superfície. Pelo que eu vi, vai dar mais trabalho para a gente fazer a força do que eu imaginava. Olha, antes de mostrar ali, antes eu já vou falar pro Paulo, tá?
Paulo, eu vou montar da melhor forma que eu puder, mas depois que a gente tiver a solução definitiva disso, caso não tenha ficado bom, você pode voltar aqui a qualquer momento que a gente refaz da forma que o pessoal indicar pra gente. Essa bucha com certeza ela não é daqui, porque ela fica muito mais larga, tá? Então foi adaptada uma bucha e talvez por conta disso que a pessoa acabou não montando, tá? Por isso que provavelmente acabou não montando. Então a bucha ela não entra. Essa parte nunca vai ficar liberada pra gente fazer a montagem aqui na junta universal. Então o que eu vou fazer? Por minha conta e risco, tá? Até que apareça um bom samaritano e fale, pô, Tonela, eu tenho um Puma, é assim, tá? Mas enquanto não aparecer, eu vou montar de uma forma intuitiva, mas que ao mesmo tempo dê mais segurança do que atualmente o Paulo tem. Eu vou colocar essa peça aqui, tá? E vou usar somente a mola, porque eu chego à conclusão que essa bucha ela não é daqui, talvez seja uma bucha parecida. E a mola, eu acredito que ela vai me dar a tensão no rolamento, que é justamente o que está faltando, tá? Então, agora que a gente já desmontou tudo lá, eu vou voltar lá com a Bianca, eu vou fazer esse movimento, presta atenção já, Bianca, que quando você chegar lá você já vai ter que estar esperto. Eu vou fazer isso daqui, vou segurar a mola e você vai enfiar aquele acoplamento da junta universal, sabendo já antecipadamente que o parafuso vai passar por aqui, tá bom? Se você não for capaz de fazer isso, a gente vai ter que pedir ajuda pro Golias. Antes da gente montar, eu faço questão de mostrar a mola. Ela não está apoiada exatamente aqui porque não tem o mesmo diâmetro, ela está apoiada numa parte um pouco mais de fora. Eu não me sinto confortável de montar assim. Então a gente vai montar, a gente vai encomendar uma peça lá na Puma, uma peça que vai custar R$ 1.200, que é justamente a peça que vem aqui. É isso, Bianca? Não. Não? Então tá, se não é isso, o que a gente vai fazer? Um conserto popular. Eu vou simplesmente colocar uma arruela aqui de 27 centavos, tá? Porque aí ela apoia melhor nessa peça. Lembrando que a gente não vai colocar jamais a segurança do Paulo em risco. A segurança dele já existia, já estava em risco antes. Eu vou tentar minimizar o risco da segurança dele colocando essa mola aqui no lugar da bucha. E agora, para que vocês visualizem o que vai acontecer. Esse fio amarelo vai entrar nesse buraco. Eu vou enfiar isso daqui aqui e a Bianca vai me ajudar a apertar, tá bom? Então, infelizmente, a gente não vai ter essas imagens, mas também são imagens feias. Enquanto vocês são poupados das imagens chatas que meu pai falou, fiquem com as imagens belíssimas do Golias. Olha, eu não tenho força, nem com a ajuda do Golias, para encaixar isso daqui aqui. De uma forma segura. E por quê? Porque eu estou tendo que vencer a resistência dessa mola. Mas eu fui meio zelão, porque eu estou tendo que vencer dessa também, Bianca. Então o que eu vou fazer? Eu vou soltar. Eu estou vacilando, né? Eu vou soltar essa trava, vou tirar isso daqui para aliviar pelo menos, vamos dizer, metade da pressão para mim, porque aí vai ficar bem mais fácil. Peça. Pronto, agora vai ficar bem mais fácil, né? Porque eu estou sem a pressão dessa mola. E o Golias pode até descansar. Agora sim, Bianca, a gente vai fazer aquele encaixe inicial. Usando essa arruela que eu tinha planejado, a arruela ela não é passante aqui no eixo. E esses 2 milímetros que ela deixa o eixo para fora não permite que o parafuso passe aqui. Então eu vou descartar minha arruela de R$ 1.200. Tenho mais um kit desse daqui que eu acabei de abrir só para aproveitar essa pecinha, porque aí sim, essa pecinha, como ela tem essa abertura aqui, no momento que a gente montar, ela vai conseguir segurar a mola de uma forma mais segura e ao mesmo tempo ela tem uma área de apoio maior aqui. Agora chega de mostrar nessas partes, pensem um pouco mais no Golias enquanto a gente termina de montar isso daqui. Onde você vai, Golias? Tá gordo, hein? Eu faço questão de mostrar o conjunto aqui desmontado,
apesar de que eu não vou ter força na mão para mexer, ó, mas o anel que eu montei, ele tá livre, ele até gira aqui se a gente quiser, tá? Ou seja, ele tá bem apoiado nessa parte, deu a pressão necessária na mola. E agora sim, eu vou montar o tubo dessa forma. O fio tá atrapalhando. Aqui já tem o outro rolamento. Vamos fazer uma coisa, Bianca. Como a gente já abriu o outro negocinho do rolamento, vamos trocar esse rolamento aqui. A gente vai usar esse daqui, que é o novinho, em troca desse daqui, que deve ser talvez até o original do carro. Agora já não tem segredo, mola. Isso daqui dá pra você fazer no Fusquinha, na Variante, na Brasília, em qualquer uma dessas ratoeiras velhas, tá? Da Brasília pro Fusca eu acho que muda, o da Brasília é um pouquinho mais largo o tubo aqui, ou dependendo do ano do Fusca também muda, mas é tranquilo para você fazer isso em casa. Bom, agora eu vou empurrar isso daqui com a ajuda da Bianca, porque agora a gente tá vencendo a resistência da outra mola também. Então eu vou puxar isso daqui, Bianca, e você vai encaixar essa trava nesse rasgo aqui. Fracassei de novo, a gente não tem força para encaixar isso daqui, e quando tem a força, a junta universal fica fazendo isso daqui. Então antes que eu me mate ou a Bianca morra, eu vou fixar isso daqui aqui, como eu já deveria ter feito, né, Bianca, desde o começo. A única atenção que a gente tem que ter é que esse rasguinho aqui, ele tem que ficar voltado para essa parte. Então eu vou colocar até primeiro esse lado aqui, ó, dessa forma, tá? Você pode montar ele depois, você pode até encaixar ele depois, basta você acionar aqui a chave, ó, para recolher a travinha. Então a gente vai fazer isso e já volta. Ó, isso aqui tá preso de uma forma que ninguém mexe. Aqui a gente ainda tem uma folga, mas essa folga é a folga natural quando a gente está sem o rolamento. Então, Bianca, você vai ter que parar de filmar um minutinho e me ajudar aqui. Bom, eu já montei todo o conjunto. Apesar disso, a gente tem uma pequena folga, mas eu acho que é uma folga pequena e normal até em relação ao que estava antes. Então antes da gente ficar tentando adaptar alguma outra coisa, porque se vocês observaram, eu comecei tentando colocar uma arruela que não tinha nada a ver. No começo eu falei que os caras eram racionais, que eles usavam as peças da própria Volkswagen sempre que possível. Foi o que eles fizeram, usaram um rolamento desse invertido lá na traseira. Quem não foi racional foi eu quando tentei usar essa arruela, porque eu deveria ter usado a trava da mola, igual desse lado aqui. Mas enfim, eu acho que essa que eu acabei montando é a sequência, vamos dizer assim, menos complicada. Foi bastante difícil a gente instalar esse anel de trava aqui, porque a gente demorou quase que uns 15 minutos, porque eu não conseguia fazer força apenas em 2 pontos, e a Bianca, mais fraca do que o Golias, teve dificuldade para encaixar essa travinha. Mas agora que está encaixado, é só você montar aqui a chave de seta. Eu vou ter que, acho que, soltar um pouquinho o parafuso aqui. É só montar a chave de seta na posição certa para a gente poder colocar o volante. Pronto, montei aqui a chave de seta. Não vou apertar mesmo, porque talvez a gente tenha que fazer uma pequena regulagem em relação ao volante, que é o volante que vai determinar a profundidade que a chave de seta vai ficar montada ou não. E é a mesma coisa, eu vou montar o volante aqui na posição que eu acredito que seja a certa, mas da mesma forma eu não vou apertar a porca de imediato, porque ó, esse movimento aqui é do volante, tá? Porque tá solto. Eu também assustei um pouco, mas olhando a barra aqui, a barra tá parada. E por quê? Porque depois que a gente vai dar uma volta, eu vou ver a posição definitiva do volante. Olha, ele tá mais firme, mas não tá tão firme quanto eu gostaria que ficasse. Então eu não sei se faltou eu fazer alguma coisa, ou se de repente a gente tem algum outro detalhe que passou despercebido. De imediato é como eu vou conseguir deixar, que eu acredito que está melhor do que estava antes. Depois eu vou terminar de apertar o volante. Aqui ele já está relativamente apertado, mas a gente ainda vai ter que ver se ele está alinhado e tudo mais.
Bom, pro vídeo de hoje é só o que a gente vai ter para mostrar. Eu agradeço muito a vocês que assistiram, eu agradeço particularmente ao Paulo que confiou o carro pra gente. E agradeço antecipadamente a todos vocês que vão comentar no vídeo e vão orientar a gente aí onde que a gente pode melhorar as folgas aí, se você já teve algum problema parecido. Bom, para a semana que vem o que a gente vai fazer, eu vou fazer uma regulagem no motor. A regulagem eu já vou fazer mesmo sem a gente mostrar, porque é uma coisa que a gente já cansou de mostrar, eu acredito que não faça muito sentido. E eu vou mostrar só as particularidades ali e as diferenças que tem nesse motor em relação a um Fusca normal. Muito obrigado e até a semana que vem.